Depois da saída do Adilson Batista, ele falou quando demais. ele criticou a falta de oportunidades no elenco. E a gente dizia aqui mesmo no Minas Esporte, poxa, esperou o Adilson sair para cobrar essa posição do treinador? Agora não. Ele cobrou publicamente, aliás, não está cobrando uma presença como titular, mas oportunidades na equipe. Ou seja, para resumir, ele está cobrando agora enquanto o treinador está presente. Então, acho que já mostra a sua personalidade. Eu acho que ele está no direito dele mesmo de mostrar que merece ter uma oportunidade nessa equipe titular do Cruzeiro, pelos treinamentos, pelo jogo contra o Uberlândia. Acho até que, no momento, quem está com o melhor futebol e parte física aprimorada é o Roger com relação ao Gilberto, e ele merece, sim, uma oportunidade. Agora, quem decide isso é o Cuca. É ele quem sabe melhor. Eu acho que o Roger merece, sim, uma vaga no time titular. E uma coisa, Serginho, que eu penso é o seguinte, o Roger em forma, eu concordo até com o que o Lélio disse aqui, o Roger em forma, ele é melhor que o Montijo, certo? É um jogador fora do... Eu acho que são características diferentes, né? São situações diferentes, né? Daqueles que a gente chama assim, esse é fora de série. Não é porque ele vai mais à frente, a armação é mais por conta do Montijo, é uma outra situação, são características diferentes. O ano passado, o Roger estava marcando, voltava para marcar, coisa que ele não fazia. Mas, Flávio, você ficou muito com a imagem do Roger dos jogos finais. Pois é, né? Gilmar. A gente tem que ser sincero aqui no que a gente está falando. O Gilberto, no contexto geral, com todos os problemas que ele teve, de expulsão, de contusão, que demorou para aparecer, e o Roger, ele teve uma situação ali naquele momento que ele também não ficou com a posição para ele, porque ele também não tinha condição. Mas depois né? deu a posição. Mas então você ficou com a imagem dele do final do ano. Sem dúvida. Então é preciso que a gente tenha cuidado, porque o Cuca está lá dentro e ele sabe. O Roger que eu vi jogar no Fluminense, o Roger que eu vi jogar no Grêmio. Mas não foi esse que jogou no Fluminense. E esse Roger pode voltar a ser. Se ele voltar. Pode. Então voltar, é muito mais um problema do Roger resolver do que do treinador. Futebol é momento e o tempo chega para o jogador de futebol. Lógico. O Roger que você está falando é o Roger de 2, 3 anos atrás. Hoje, e do final do Brasileiro do ano passado? O Montijo é muito mais jogador que o Roger. Isso a gente pode provar o ano passado pela sequência de jogos que o Montijo teve. O Montijo é um jogador forte, aguenta a pancada, leva a bola, jogou muito mais. Para mim, foi o melhor meia do Campeonato Brasileiro, o Montijo. Então, no momento, o Montijo, para mim, é o titular e o Roger, Gilberto e Dudu vão disputar a outra posição. Eu só acho que não foi o melhor, acho que foi o segundo, porque o Conca jogou mais. É pela regularidade do Conca, mas eu não quero desmerecer o Montijo, não, porque o Montijo jogou muito bem, o Conca jogou todos os jogos. Essa é a vantagem do Conca na comparação ao Montijo. Mas eu não fujo muito da sua linha de raciocínio, não, viu, Sérgio? Dá pra gente colocar os dois ali. E olha só, ontem o Bahia anunciou também interesse no Roger, o Cruzeiro falou que não sabe de nada, que não tem essas coisas, quer dizer, não é possível também que vai liberar, né? Por favor, não vai liberar, claro. Não vai liberar, é jogador do Cruzeiro, enfim, tem esse trabalho todo. Eu queria entrar num assunto com vocês, antes da gente passar para o Dorival Júnior e para o Diego Souza. A gente está acompanhando aí várias equipes falando do Alex, né, o Desi cobrando ele no Cruzeiro, o pessoal cobra ele no Atlético, todo mundo quer ver ele de volta a Minas Gerais, a gente viu o São Paulo falar dele, a gente viu o Palmeiras falar dele, nós vimos o Botafogo falar do Alex. O Alex é falado em todas as equipes de ponta do futebol brasileiro. Acho que ele recebeu proposta de todas as equipes de ponta do futebol brasileiro e ele ainda conversa com o Fêner na renovação do contrato dele. O que é normal para um jogador como o Alex é ser falado em várias equipes. Agora, muita gente se utilizou do Alex em eleição, em situação de ver Ronaldo Gaúcho chegando, de ver os reforços que estavam vindo, e usou disso sem nem ter falado com ele. Né? Eu acho que são contextos do futebol, e por isso que a gente diz sempre para o torcedor, tem que ficar atento, tem que saber de onde vem a informação, tem que ter o cuidado para realmente saber o que está sendo falado e que seja verdadeiro. Né? Que o São Paulo procurou, que o Botafogo procurou, isso é verdade, que o Palmeiras também procurou o Alex. Inclusive também parece que ele deu uma declaração que se voltar ao futebol brasileiro, ele jogaria na equipe que ele já jogou, né, Dilmara? Não, na verdade ele colocou no site dele o seguinte, estou aberto a negociações, ponto. Pois é. Porque estava negociando. Agora, eu acho que nesse momento, no Cruzeiro, né, um time que tem o Montijo, que você tem o Roger, seria um investimento desnecessário. Apesar de que seria um jogador extraordinário. Você falar que o jogador da qualidade dele é de um investimento desnecessário é assustador. Não, eu estou dizendo pelo seguinte, porque o Cruzeiro tem hoje o Montijo, você tem ali o Roger, né? O Cruzeiro tem outras necessidades maiores do que buscar um camisa 10. É claro que o Alex foi um jogador
extraordinário no Cruzeiro, é um jogador extraordinário. Para mim foi um grande injustiçado na seleção brasileira, continua sendo. Mas o Cruzeiro precisa muito mais de um camisa 9 hoje e de um lateral direito do que de um camisa 10. Eu discordo, eu penso o seguinte, eu acho que o Alex no Cruzeiro hoje, ele faria o Wellington Paulista, Thiago Ribeiro, Reis, André Dias, o Alisson, Farias, Robert, que já foi embora, qualquer um desses ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso ele fez no Cruzeiro, né? E o que ele fez no Cruzeiro, com o Mota, por exemplo, com o Márcio Nobre. Eu acho que o Alex, o Cruzeiro poderia esquecer um atacante se trouxesse o Alex, mas acho até que não vai trazer. Agora que ele recebeu propostas do Brasil, ele está no papel dele de negar que não teve propostas, né? Ele não vai falar abertamente que tem propostas oficiais ou não, mas de qualquer forma ele cairia como uma luva em qualquer time do futebol brasileiro. O Alex é titular em qualquer time do futebol brasileiro. O Alex hoje é um investimento que dá retorno, Flávio. Eu discordo de você nisso, um investimento desnecessário. O Cruzeiro poderia abrir mão de outros jogadores que estão aí para trazer o Alex. O Alex, e, além do mais, pela história que ele tem dentro do Cruzeiro. Se recuperando quando passou pelo Cruzeiro, não foi bem. Voltou bancado pelo Vanderlei Luxemburgo em 2002. Em 2003, o Cruzeiro foi campeão brasileiro. O Alex... de todo time que é campeão brasileiro ou campeão de um grande campeonato, ele tem uma referência. Sempre tem uma referência. E em 2003 não foi diferente. O Alex foi a referência do Cruzeiro naquele timaço. Deixou o seu nome escrito aqui. Para mim, ele não foi um dos injustiçados, não. Ele foi o maior injustiçado em termos de seleção brasileira. Para mim, em toda a história. Merecia disputar uma Copa do Mundo. Foi chamado até a última hora, campeão da Copa América. Luiz Felipe Scolari, pode colocar isso na caderneta. E só acho o seguinte, eu acho que não volta para o Brasil. Então, o Fenner continua nas negociações com o Alex e ele está por lá, né, gente? É mais fácil negociar por lá, né? Certo é que no Galo, Dorival Júnior tem agora muitas opções no meio e no ataque. Na questão ofensiva, tem gente trabalhando e muito para ganhar a vaga. Autor do gol que garantiu ao time titular do Atlético o empate no jogo-treino contra o Guarani, no sábado, na cidade do Galo, o meia Diego Souza, que começou na reserva, segue fazendo trabalhos à parte. O atleta, que precisa melhorar o condicionamento físico, garantiu que não está com pressa para reconquistar sua vaga entre os 11 titulares. Eu não estou pensando muito nisso ainda, não. Eu estou fazendo ainda um trabalho à parte, junto com alguns jogadores, e procurando aperfeiçoar ao máximo a minha forma física e a parte técnica, para aí sim, quando estiver pronto realmente, poder jogar com a camisa do Atlético. Diego Souza chegou ao Atlético em maio do ano passado e ainda sem ritmo de jogo, foi logo escalado para entrar na equipe, o que contribuiu para o fraco desempenho ao longo do ano. Agora o meia está trabalhando forte na pré-temporada para voltar a ser o jogador que foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro em 2009. Minha vontade é muito grande de estar aqui. Eu não consegui corresponder muito bem assim que cheguei ano passado e estou depositando todas as minhas fichas para esse ano. Pretendo, com essa pré-temporada bem feita, com um trabalho árduo mesmo, começar um ano com o pé direito, começar bem e buscar esses títulos aí que o Atlético necessita, né? Desde que chegou ao Galo, Diego Souza disputou 32 jogos com a camisa alvinegra e marcou 5 gols. Até agora, o esquema com 3 atacantes na equipe tem reinado na pré-temporada do Atlético. O técnico Dorival Júnior já orientou 4 treinamentos táticos e comandou o Galo em um jogo-treino, sempre optando pelo 4-3-3. Depois de fazer as primeiras observações, o treinador já sabe o que precisa melhorar para o esquema ser adotado pela equipe no começo da temporada: o posicionamento no meio-campo e no ataque. Dorival alerta que o esquema com 3 atacantes exige dedicação maior dos jogadores de frente na marcação. Se optarmos por essa formação com 3 atacantes, uma maior participação dos nossos atacantes e dos nossos meio-campistas, no sentido de encurtarmos um pouco, darmos menos campo para que os adversários possam trabalhar. É um tipo de situação que nós vamos ter que trabalhar com muita intensidade e que só alcançaremos aí bons resultados a partir do momento que estabilizarmos esse setor. Tá aí o Dorival Júnior explicando como é que é. É óbvio que na questão com os 3 atacantes, você vai ter que ter uma mobilização muito maior dos jogadores de meio campo, né? E uma atenção muito grande dos atacantes também, né? Até na questão de posicionamento, porque a gente sente que o mais difícil é saber quem faz que função, né? E, obviamente, no contexto tático do jogo, o treinador tem que orientar muito mais.
né, para que esse posicionamento ocorra. E mudar esse posicionamento de uma equipe, que você está mudando jogadores, você está mudando a forma de jogar, não é uma situação fácil. Eu tenho a impressão que não vai mudar muita coisa agora não, Dimara. Mesmo porque também... É porque isso a gente está falando porque todos os coletivos foram com 3 atacantes, né? É isso porque que tem treinado. Muitas vezes ele não tinha condição, porque a expectativa, esse vai ser organizado, esse não vai, esse vai poder jogar, esse não vai poder jogar, aquela coisa toda. Como o Maluf disse para ele que quase todo mundo vai estar à disposição dele, então ele pode armar a equipe dele, né, certinha, do jeito que o Atlético sempre jogou 2 atacantes, 4 no meio, né, 4 ali na defesa. Então eu acho que não vai sair disso não. Eu penso assim, né, para o jogo, principalmente, não ao jogo de amanhã, porque o jogo de amanhã... É um teste, né? É um teste, a gente vai ver no primeiro tempo 11, no segundo tempo mais 11, né? Muda tudo. Então, eu não sei que foi acertado, porque é internacional, não sei se é o que eles acertaram de número de substituições. Depois a gente vai conferir. Agora, para o jogo do fim de semana, vai jogar lá em Teoflotone contra o Funorte, né? Assim, Montes Claros contra o Funorte. Montes Claros. Né? Vai pegar um Abração pra calor nossa incrível audiência, lá em Montes Claros. E aí ele vai analisar olha, quem tá bem, quem tá melhor fisicamente. Você acha que vai dar para analisar lá em Montes Claros? Você viu o gramado? Você viu o Pô, campo? lá tem 2 coisas, gramado e calor, né, Dimara? É Porque Montes Claros, nessa época do ano, eu vou dizer pra você, de Menos noite... mal que o jogo é às 7h10. Pois é, mas mesmo assim, de noite você tem que enfiar a cabeça debaixo da água fria lá, porque pra quem não tá acostumado, não é fácil, não. Um abraço pra nossa querida Montes Claros, que super a gente tem uma audiência, audiência a gente muito tem um grande carinho lá. do pessoal lá. E é o que a gente fala, que a cidade mais mineira que é Montes Claros não existe. É verdade, é verdade. Agora, ele hoje tem muitas opções, né? Esse negócio de 3 atacantes, eu acho que sempre tem um atacante que volta mais para buscar o jogo. E os outros 2, esse atacante também, ele pode fazer um esquema dos 2 atacantes saírem, esse ser aquele homem surpresa. Então o Dorival Júnior é inteligente e muito inteligente, vai saber armar esse time do Atlético. Respeito do jogo lá em Montes Claros, eu recebi vários e-mails, né? Que vai ser no campo do Cassimiro de Abreu. Nós mostramos aqui a situação do estádio, que acabou depois sendo liberado pela Federação Mineira de Futebol, em cima dos laudos do bombeiro, de todo mundo que está por lá. Tinha muito entulho, muita coisa. Nós mostramos aqui as imagens, mas eles garantem que tudo vai estar ok pro Como jogo. todo ano, né? Como todo ano, não sabe. eles liberam, fazem o maior auê, fazem a maior ruaça, Federação Mineira, o próprio o promotor Baeta, nós só vamos liberar isso. Acaba liberando todos. Eu não entendo E outra isso, não. coisa, Serginho, só para lembrar, o prefeito Luiz Tadeu Leite, a pessoa que eu tenho a maior admiração por ele, gente amiga nossa toda a vida, já esteve aqui no programa com a planta de um novo estádio. Nós mostramos aqui de 2003, sabia que isso aí é de 2003? Tem até o local, lá tá, é meio um fantasminha. Assim, de 2003 que ele esteve aqui. 2003, quer dizer, já era para ter se resolvido essa questão há muito tempo. E a gente também levantou aqui a situação que o Funorte já sabia desde setembro que estaria na primeira divisão, foi quando foi definido na questão lá com o Mamoré, e as obras só tinham começado uma semana antes. E mais uma vez a omissão da Federação Mineira de Futebol. Porque, com medo, porque tem voto, tem eleição se aproximando, acaba aprovando aí todos os estádios aí que a gente sabe que não tem condições. Só para a resposta da Federação Mineira de Futebol foi que a decisão foi em cima dos laudos que o Corpo de Bombeiros de lá deu, que todo mundo deu. Dimara, mas aí, agora vão colocar 5 política, mil né, Dimara? pessoas no A estádio. parte política, né, Dimara? O prefeito vai, conversa com o Corpo de Bombeiros, é amigo do comandante, aquela coisa, nós precisamos disso, não pode ficar fora, Montes Claros precisa sair, e vai aquele jogo político por cima, e a federação acaba aceitando. Isso não acontece só em Montes Claros. Não, nem nunca. Não, a gente, todos. Ituiutaba sempre foi um exemplo para nós. Infelizmente. Né? Exemplo negativo, né? Até dizia até em programas anteriores que é dever da Federação Mineira de Futebol respeitar o torcedor, os clubes de futebol, a imprensa que está trabalhando nos jogos e vetar estados que não tenham a menor condição de receber partidas do campeonato estadual. Mas isso não acontece, infelizmente. Só para voltar na matéria, Edmara, com relação ao esquema 4-3-3 do Atlético, que está sendo treinado pelo Atlético, na teoria, e eu até gosto, é um esquema muito bacana, é muito bonito, mas tem que funcionar. Eu acho válido a questão do vamos jogar para o ataque e o adversário que se preocupe em se defender. Só que tem que funcionar, não são todos os times que conseguem isso, não. O exemplo mais claro e que todos conhecem é o do Barcelona. E no Santos, no ano passado, o Dorival conseguiu fazer isso. É o que leva a crer que no Atlético, com as peças que tem hoje, pode dar certo. Pois é, mas quem tinha o ano passado do Santos? Para fazer o 4-3-3. Tinha o Neymar, tinha o Ganso, Robinho, Zé Eduardo. Zé Eduardo. Mas você não acha que ele Wesley, trabalhando, realmente, ele pode ter essa Aí, mesma qualificação? será que ele tem essa mesma qualidade do Atlético? Mas você pode ter a mesma qualificação de coletivo. É diferente. Né? E aí, por isso que no início fica mais complicado. Porque, por exemplo, o Diego Souza não está no melhor da sua condição física ainda, talvez por isso que ele não tenha aparecido como titular. O Mancini está até surpreendendo, mas ainda não apareceu como titular nessa questão. Então, o início é mais complicado quando você Aí quer eu mudar. volto naquele negócio da improvisação.
Ele improvisou o Wesley na lateral direita, o Wesley arrebentou, foi vendido. Foi negociado o Wesley, que estava improvisado. E foi o Dorival Júnior que conseguiu isso. Agora, Dimar, a respeito da federação, dos campos, eu vou dar uma ideia. Cria-se uma comissão que vai fiscalizar. Mas tem a comissão, mas a comissão vai e depois ela não volta. Não, ela voltou, mas não ela tinha vai, laudo não volta, ou volta e dá aquele... É uma comissão com o engenheiro, uma comissão com aquela pessoa do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, tudo. Cria-se uma comissão aqui e vai viajar. Não, mas a comissão eu vou colocar na hipótese, se eu fosse o presidente da Federação Mineira de Futebol, eu ia pessoalmente aos campos e conversaria com a imprensa, com os clubes, para saber se tem condição ou não tem. Se todo mundo falar que não tem, acabou, não tem conversa. Não pode liberar um estádio que não tenha condições de receber o torcedor, que é o principal prejudicado em jogos do Campeonato Mineiro. Porque aí o Atlético vai jogar e o Cruzeiro vão jogar no interior em campos que não têm a menor condição. O time que tem um futebol de toque, rápido, de qualidade, é prejudicado. E o torcedor que paga para ver isso é mais prejudicado ainda. E você leva um Atlético, por exemplo, para Montes Claros, com um campo cheio de buraco, cheio de problema. Você tem uma contusão séria lá... Diz que até o campo não é o grande problema lá. Diz que até o campo, o gramado, não é o grande problema. Mas, o problema é estrutural. Tem campo aí de mar. Vestiário, arquibancada, alambrado, entulho. Agora, o grande culpado disso tudo chama Paulo Schettino, que é o presidente da Federação Mineira. Porque ele é a palavra final. Se ele determinar que não se possa de jogar em Montes Claros, no Farião... Mesmo tendo laudo, você acha? Porque toda vez que a gente cobra isso da federação, o que eles dizem? Não é a federação que dá condição de jogo ou não para um estádio. Quem dá condição ou não é quem faz a vistoria, que é o Corpo de Bombeiros, que diz lá, olha, isso, aquilo outro, é a polícia, quem vai lá. São os laudos que se tem para funcionar ou não dentro daquilo que é previsto para o exercício do futebol. Então, a segunda federação não é ela que veta ou não veta, depende do laudo que mas é. Mas aí, Fábio, aí o cara vai lá, faz uma pinturazinha, né? O Corpo de Bombeiros da cidade está acostumado, faz uma maquiagemzinha, o Corpo de Bombeiro da cidade está acostumado com um campo pior, vê um pouquinho de melhora e acaba aprovando. Esse é o problema. Agora, qual que é essa melhora? Eu dizia o seguinte, é um argumento falho esse da Federação Mineira de Futebol. Porque se é ela quem organiza a competição, ela tem um claro poder de definir onde será realizado um jogo ou não. Cabe a ela decidir. Ela usa os laudos da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, para garantir que aquele estádio tenha condições, para se isentar até de alguma responsabilidade posterior, em caso de confusão. Mas a Federação Mineira organiza o campeonato, pode falar, joga aqui, não joga aqui. E por isso que eu peço a comissão da Federação Mineira e que ela não transfira a responsabilidade. Isso chama-se transferência de responsabilidade. Então vamos lá, vamos para o intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte no próximo bloco, que a gente vai ter gols do passado aqui na tela da Band. Então não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band. Vamos lá então, na tela da Band, é hora de gols do passado. Atlético na Libertadores contra o Bela Vista do Uruguai. Cleison. Bola saiu mascada ali, a sobra do Bruno para cruzar. Outro desvio, olha a chance, Guilherme ajeitou bonito, bateu! Golaço! Gol do Atlético! 1-0 e que gol! Vale a pena ver de novo. Guilherme muito festejado aqui pelos seus companheiros dentro de campo e fazendo a festa da grande torcida do Galo no Mineirão. Lincoln se livrou bem, rolou lá na boca do gol, gol, Guilherme, gol, é do Atlético, outra vez, Guilherme que vai para a lateral do campo, joga com 10. Fleita deu uma ajeitada ali. O Romero. Marcação forte. O Galo fez a falta. É frontal ao gol do Veloso. Ele tá chamando lá e vai mostrar o vermelho pelo jeito. Não. Mandou bater a falta. Lemos. Tá lá dentro. Gol do Bela Vista. Lemos.
Tá aí, então, o Atlético na Libertadores de 2000, eu lembro perfeitamente, né, da participação. O Guilherme foi um dos artilheiros, né? Foi muito bem nessa competição e ele fazia muito gol, né? O Atlético foi vice-campeão em 2009, naquele jogo que 99. 99, desculpe. 99, quando naquele jogo do Corinthians, em São Paulo. Isso. Né, que poderia ter sido A campeão. decisão de 3 jogos, É. né? Aí veio para a Libertadores, né, em 2000. Não foi bem na Libertadores. Márcio Araújo era o né? técnico, né? Márcio Araújo era o técnico. E o Márcio Araújo, né, pediu demissão, tinha multa, falou assim, não quero multa, não quero nada, vou sair do Atlético. E foi de uma fineza, uma coisa espetacular. Era um time interessante esse do Atlético, né? Manteve a base de 99, acabou eliminado, se eu não me engano, pelo próprio Corinthians também na Libertadores, nas quartas de final, se eu não estiver enganado. E esse jogo é um jogo com belos gols do Guilherme, né? Quer dizer, o segundo não foi mais pela jogada, a assistência ele já estava ali livre e fez o gol, mas o primeiro gol dele nessa partida foi um gol muito bacana e era um cara que realmente caiu nas graças do torcedor atleticano e não era muito difícil fazendo o que ele fazia. O mais interessante é que o Atlético, toda vez que fez grandes times, foi mesclado. Com jogadores da base, Isso. né? Com o Cláudio Caçapa, com o Bruno, né? Com o Lincoln, né? E outros aí no meio próprio Guilherme veio de aparecer no campo. Atlético. Né? E com jogadores que Efetivamente, vieram sim, de pra passar fora por também, experientes, como o Veloso. Veloso, né? Exato. O Veloso, o Galo, Capitão Galo. Então o Atlético sempre fez times assim, mesclando. E esse time do Atlético era muito bom, é um time que tinha time muito compacto e tinha grandes jogadores que eu gosto, como o Galo, como o Guilherme, jogadores de decisão. Ramon. Né, tava nesse Ramon jogo. da base, da base verdade. do Cruzeiro, mineiro. E um que o pessoal não gosta muito de lembrar, que é o Cairo também, né? Ah, bom, vamos parar por aqui, vamos embora. Então, Minas Esporte, com essa, o Felipe já me disse aqui, estamos indo embora. Boa tarde, Boa tarde, Serginho, boa Flávio Carvalho, Boa Fábio tarde. Pinel. Vem aí o Minas Urgente com Paulo Leite, na sequência tem a Bianca Laje Tudo de bom, super programação da tarde da Band pra você. Você sabe que aqui você tem sempre o melhor, então fica com a gente sempre. Eu volto amanhã às 12h30. Tchau.